Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo o meu vídeo, né? Mais uma vez estou aqui mostrando, né, a minha rotina, né, o meu dia. E hoje é terça-feira, quarta-feira. Terça não, gente, quarta-feira. E eu mostrei aí no início do vídeo, né? Vocês viram aí no início, eu já dando uma limpeza na minha janela, colocando roupa para lavar, né? E mexendo nas minhas plantinhas, tá? Dando uma organizada, uma mexida na terra, arrumando meus vasinhos de flores ali. Então, mostrei um pouco para vocês hoje, né? E também organizei aqui a louça de casa, né? Como sempre, né? Dona de casa lava mais louça do que tudo nessa vida, né? E é isso, espero que vocês gostem do nosso vídeo de hoje, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação para vocês não perderem nada no canal, tá bom, meus amores? Não esquece de comentar, compartilhar bastante nosso vídeo, pois só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo aqui na plataforma, tá bom? E vou deixar aqui a palavrinha do dia, né? Uma palavrinha para vocês aí de motivação, né, de esperança, de fé, dizer para vocês que tudo aquilo que Deus preparou para vocês no momento certo, na hora certa, Deus ele entrega para vocês. Basta você acreditar, confiar, colocar na mão do Senhor todos os seus projetos e os seus sonhos e esperar no tempo dele, porque a gente faz a nossa parte, mas Deus envia o anjo dele para entregar as nossas vitórias aqui na terra, tá bom, meus amores? E é isso. Bora lá continuar aqui o nosso vídeo, tá bom?
Bom, hoje mostrei um pouco aqui, né, pra vocês da minha manhã, da limpeza. Já dei um grau nessa cozinha. Esse azulejo aqui tava bem sujo, não mostrei pra vocês, mas ele tava bem sujo, precisei dar uma limpada. Esse aqui também, ó, tava bem sujo, limpei ele, ó, né? Meu fogão tá limpinho, tá tudo organizado aqui já na cozinha, minha mesa, não pus coisa nela. Ah, esse daqui, ó, a tapioca. Já falei que elas não me patrocinam, mas é a melhor, eu gosto demais. Eu vou fazer ela daqui a pouco, então ficou assim, tá tudo limpo aqui, ó. E tá tudo organizado já, ó. Prontinho, limpinho. Bom, meus amores, voltei, né? Já mostrei aí pra vocês um pouquinho. Eu lavei roupa, estendi roupa, limpei fogão, lavei louça. E vocês viram aí no vídeo tudo que eu fiz agora, na parte da manhã. Porque agora já são 11 e pouco da manhã e daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar. Então não esquenta muito aqui com o meu cabelo, ó, pra vocês verem. Então, ó, tá precisando de uma progressiva, mas no momento eu ainda não vou fazer, né? Mas é isso, aí tô meio descabelada aqui, mas porque eu tava aqui terminando a limpeza e aqui a organização aqui da minha casa. Não mostrei hoje tudo pra vocês, tá, pessoal? Não mostrei arrumando quarto, nem sala, nem nada disso, nem tirando pó, nem nada. Eu só mostrei um pouco, porque senão esse vídeo ia ficar muito grande. Eu queria mostrar pra vocês eu mexendo ali nas minhas florzinhas, nas minhas plantinhas ali fora, como vocês viram, né? Eu mexendo a terra, tirando alguns matinhos, né? Depois lavando o meu vidro da janela da sala e da cozinha, que tava... gente, da cozinha tava horrível. E depois uma lavada aqui no meu quintal, que nem vocês também viram. Eu queria mostrar isso hoje pra vocês e é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom, meus amores? Logo, logo eu vou vir aqui com uma receitinha deliciosa pra vocês. Estou preparando aí uma receitinha, talvez lá pra semana que vem eu solto uma receitinha pra vocês aqui, bem gostosa, tá bom? E é isso, meus amores, espero que vocês gostem do nosso vídeo de hoje, tá bom? Não esquece de comentar e compartilhar bastante, isso nos ajuda bastante aqui na plataforma, tá bom? E conto com vocês, gente, pra vocês me ajudar a bater as 4.000 horas aí no YouTube, tá bom? Falta pouco, né? Então, eu conto com vocês, tá bom, meus amores? E é isso, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!